Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre a preocupação que existe da Organização Mundial de Saúde quanto ao crescimento e acelerado de pessoas acometidas com algum transtorno mental. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o psicólogo Rui Cruz. Rui, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista, prazer estar com você. É um prazer estar nessa casa e contribuir, de certa forma, principalmente nesse mês, o mês de janeiro branco, que a gente trabalha a questão da saúde emocional e mental. A Organização Mundial de Saúde tem demonstrado toda uma preocupação, porque é cada vez maior o número de pessoas com algum transtorno mental. Inclusive, em relação ao emprego, isso atrapalha bastante. E poucas empresas no Brasil têm uma concepção, Rui, de que deve investir nessa saúde mental, tratar o seu funcionário, né? Exatamente. Existe algo que a gente chama de clima organizacional. Tudo aquilo que afeta a vida pessoal desse trabalhador, desse servidor, também traz influências no local de trabalho. Assim como do trabalho, também influencia na sua vida pessoal e em outros fatores. Por exemplo, junto na sociedade, na comunidade, na igreja. Até a ausência do emprego, com certeza, afeta as questões. Então, é importante um investimento, um olhar para que a gente possa, de certa forma, não se assustar quando encontrar pessoas com um processo de adoecimento ou então até cometimento de crimes, como, por exemplo, a questão do suicídio. Quando a gente fala dessa influência, esse impacto, na verdade, na atividade laboral, a gente vive uma situação de quase 13 milhões de desempregados nesse país, né? Interfere diretamente nessa saúde, né? Exatamente porque há uma precarização do serviço e também há uma competitividade daquelas vagas que estão ocupadas. Aquele empregador, na verdade, ele pode, a qualquer momento, dar oportunidade para que outros entrem no mercado ocupando vagas que estão por pessoas que, de certa forma, estão trabalhando. Então, essa vulnerabilidade de ter que trabalhar, às vezes, em empreendedorismo e não ter capacidade para aquilo, já que os ofícios, aqueles de outrora, não são valorizados, apenas cursos superiores, não cursos técnicos, acabam, de certa forma, trazendo um prejuízo no emocional das pessoas. Hoje a gente tem, cada vez mais isso vem sendo demonstrado, empresas, grandes organizações, Rui, e as pessoas utilizando mais tecnologia. É uma busca incessante por tecnologia. Essa tecnologia, hoje, que gera uma fonte inesgotável de informação. Exatamente. Será que a mente humana está preparada para essas informações todas, para depurar aquilo que chega, né, e saber como lidar diante de um complexo estágio hoje de evolução da chamada comunicação globalizada? Você tocou num assunto muito importante, porque o que importa não é a quantidade de informação, é a qualidade dessa informação. Então, nós estamos tendo um excesso em qualquer sistema, seja ele cognitivo, emocional, ou então até da própria informática, da própria internet. Se tiver uma quantidade de acessos grandes demais, acaba entrando numa situação de estresse. Não funciona. De dependência? Isso. Tecnológica. Você tem dependência também tecnológica, né? A pessoa acaba adquirindo. Tipificado como um tipo de vício. E a gente sabe que também é um acessório. E esse acessório serve como um bengala. Porque se você, de certa forma, emocionalmente, não quer dar atenção para o outro, você entrega um celular para uma criança e ela vai ficar brincando e jogando. Se você não quer interagir com a outra pessoa, você acaba, de certa forma, utilizando o celular para ficar próximo de quem está distante e distante de quem está próximo. Sem contar que você vive uma vida virtual. E essa vida virtual, onde ninguém está triste, todo mundo está feliz, e que, de certa forma, a busca pelo sucesso acaba sendo, de certa forma, demonstrado para uma sociedade que, na verdade, não é a real situação que nós vivemos. Então, essa quantidade de tecnologias, de informação, ela nos distancia daquilo que é muito mais importante, que é ter a oportunidade de estar, por exemplo, num ambiente e conversar sobre temas importantes como esse. Então, as relações humanas, né, estão faltando na vida das pessoas. Perfeito. E as relações de afeto, de diálogo, de estar no mesmo Tem situações, ambiente. Rui, que, por exemplo, ninguém quer saber hoje do problema do outro, né?
é o automático. Você vê uma situação, a pessoa chega, ó, já vem trazendo problema, quer Se dizer... você dá bom dia, você espera que a pessoa responda bom dia. Na verdade, às vezes você não dá nem bom dia, né? Então, assim, bom dia, boa tarde, tem que responder, mesmo não estando. Quando você percebe uma pessoa que chega para você e diz que não está bem, você já fica, essa pessoa é uma problemática, essa pessoa não quer se tratar. E, na verdade, nós não temos essa cultura da saúde mental. Se a gente perguntar para as pessoas, você já sentiu tristeza? Vai levantar o braço. Raiva? Vai levantar o braço. Uma criança de 10 anos vai fazer isso. Mas se a gente não conversar sobre o que é raiva, quais são os fatores que lhe levam a sentir o que desencadeou, raiva? né? O que desencadeou? É isso que a gente tem que começar a estudar, observar, para que a gente possa, de certa forma, criar uma cultura de conversar sobre os assuntos. Da mesma forma como a gente conversa com uma dor física. E a falta dessas relações humanas mais apuradas nos leva a uma outra ponta, né, da conversa, da história, que são os transtornos, depressão, a doença, Violências em todo grau, né? Perpetuação de situações que geram a violência, não compreensão porque, por exemplo, existem homicídios, feminicídios e depois suicídios. Sentimento de posse e propriedade, Perfeito. Que ninguém tem sobre ninguém. Exatamente. Mas, lamentavelmente, Rui, eu queria até te ouvir nesse aspecto, essa cultura impregnada do machismo em pleno século XXI, ela continua presente, né, na sociedade. Né? Quando a gente fala na sociedade, a gente inclui não só homens, a gente inclui mulheres, grupos. E isso, de certa forma, tem que ser trabalhado desde criança. E também para todas as fases, que a gente possa, de certa forma, fazer com que as pessoas compreendam que tem que respeitar a subjetividade, tem que respeitar o espaço do outro, tem que ter consenso. E aí, independente de idade, de credo, todas essas questões precisam estar inseridas. Nós chamamos isso de psicoeducação, porque ela não está dentro das escolas, ela precisa estar dentro da família, dentro do local de trabalho, tem que estar na comunidade. As pessoas têm que começar a entender que, conversando sobre assuntos relacionados à emoção e à saúde mental, é a melhor forma de prevenir, ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Você falou de crianças, né? Mas a gente também observa hoje que os pais estão cada vez mais exigentes em relação aos filhos para que eles sejam os melhores em nota, por exemplo, da turma. Se a gente for levar em consideração essa busca de cobrar, é como se fosse a realização do seu sonho através do filho. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho seja inferior a ele e tampouco quer que ele sofra o que ele sofreu. Mas isso a sociedade, de certa forma, lhe cobra que ele tenha um sucesso, que ele seja bem sucedido. E ser bem sucedido é ter o maior número de informações, fazer o maior número de atividades, aprender o maior número de línguas e, de certa forma, estar cada vez mais distante das coisas básicas, que é a questão do afeto, do carinho, da atenção. Com isso, as crianças e adolescentes não sabem lidar com as frustrações. Elas podem fazer uma derrota, né? Uma derrota. Às vezes um simples jogo interclasse e a criança se abate de uma forma porque perdeu um jogo. E você sabe que o jogo é uma simulação da vida. Perfeito. Então existem etapas, fases. A pessoa tem que entender que a aprendizagem é algo, o amadurecimento é algo contínuo, isso nunca vai terminar. As pessoas entendem que felicidade é conseguir algo, felicidade é o processo. Porque no momento que a gente consegue, a gente tem ambição natural e a gente quer mais além. Então, fazer com que uma criança, adolescente, saiba o que é ganhar, o que é perder, o que é regra, fazer com que ela entenda que ela se burlar, ela está cometendo um mal para ela e para o outro, ela não está sendo verdadeira consigo, entender principalmente a questão da religiosidade, respeitar que nós somos criaturas e não respeitar as diferenças, né? Respeitar as diferenças de credos. E isso daí é viver em harmonia na sociedade. É tudo que nós pregamos, contudo não praticamos. É verdade. Ô Rui, para a gente finalizar, outro dia eu cheguei aqui na Assembleia e vi você e outros profissionais da área de saúde, do setor de saúde da Assembleia Legislativa, fazendo
uma grande reunião com os funcionários, uma terapia, com jogos e tudo. E eu vi que isso faz bem, né? Porque cada um interage e a gente percebeu ali naquele instante, eu particularmente percebi, que a gente tem pouco tempo para poder conversar, para brincar, para sorrir, porque a atividade laboral, ela às vezes não te permite isso, mas a Assembleia está investindo justamente nessa saúde, né? Essa casa ela tem um olhar diferente acerca do que é saúde. Essa casa a gente percebe que ela se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida do servidor. Então a gente pode perceber que aqui tem um belo jardim. E ela entende sim que qualquer atividade, plantando, colocando dentro dessa casa, tudo dá. E principalmente coisas boas. Então, assim, a convite da Flávia, da psicóloga Uchoa e do presidente da área da parte clínica, parte médica, nós começamos um trabalho focando na prevenção do Janeiro Branco e utilizando recursos. São brinquedos, mas a maneira como a gente utiliza é de conduzindo para que as pessoas possam se perceber. Muito legal mesmo. E a gente possibilitou com que momentos de brincadeira tirassem dos celulares e o melhor, gerasse confiança entre os participantes, percebendo habilidades, percebendo que um pode contar com o outro, percebendo que aquele que de certa forma está só olhando, só sugerindo, pode participar. Então, é a partir dessas questões que a gente começa a fazer um trabalho de formiguinha. Eu joguei muito, brinquei muito, viu? Mas não ganhei nada. Eu ganhei pela terapia e pelo bom momento, né, de saúde que a gente teve ali, de bem-estar. Isso, é o mais importante, né? Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o psicólogo Rui Cruz. O assunto e pauta, gente, foi saúde mental. A gente precisa trabalhar e trabalhar muito para tê-la, porque é qualidade de vida e bem-estar. Rui, obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço pela oportunidade e lembro a todos que uma cultura de saúde mental é importante porque quem cuida da mente, cuida da vida. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista.